Olá, queridos, eu gostaria de meditar sobre um versículo que é muito conhecido no nosso meio, muito citado, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, onde diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É uma declaração de Jesus, onde muitos pregadores, muitas pessoas inclusive que leem esse versículo, atribuem a esse ladrão a interpretação de que seja o diabo. Mas a gente vai observar algumas coisas aqui no texto e a gente vai identificar que esse ladrão não é o diabo. Esse ladrão, na verdade, são esses mercenários aqui, que são mencionados pelo próprio Senhor no versículo 12. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa. A Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos para que a gente pudesse identificar com mais rapidez, com mais facilidade, alguns temas. Mas não é que necessariamente o texto esteja todo dividido. Aqui é um caso muito interessante, que se a gente for observar aqui, no último versículo do capítulo 9, que é o versículo 41, diz lá: Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E aqui no contexto, onde começa lá no versículo 35, Jesus, ele tendo ouvido que o cego de nascença, do capítulo 9 lá do Evangelho de João, havia sido expulso da sinagoga, diz o texto que ele o encontrou. Quer dizer, se encontrou porque Jesus buscou esse homem e buscou para acolher aquele homem, que havia sido expulso por conta do testemunho que havia dado do Senhor. Esse homem se converte a Jesus e ali na situação a gente vai observar lá no versículo 40, está aqui, que alguns dentre os fariseus estavam perto dele ali, do cego que havia sido curado, cego de nascença. E fizeram a seguinte pergunta a Jesus. Jesus, no 39, Jesus, olha o que ele disse: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Ele está fazendo ali, está aludindo ao caso daquele cego, mas não necessariamente a cura, mas ele estava se apresentando ao cego como aquele que estava para vir. Então, muito mais do que curar o cego, dar a ele a vista natural, Jesus estava dando a ele o conhecimento do Salvador, e ele termina dizendo: e os que veem se tornem cegos, quer dizer, aqueles que acham que conhecem, que sabem, ele está dizendo, vão se tornar cegos. E os fariseus estavam ali perto, carapuça caiu na cabeça deles, eles fizeram aquela pergunta a Jesus: acaso também nós somos cegos? E aí Jesus dá aquela resposta que nós lemos. E se você for observar, logo em seguida, começa o capítulo 10 de João. Só que no texto, originalmente, não há essa divisão. Então a gente pode, inclusive, ler ali o primeiro versículo do capítulo 10, a gente vai ver que é um prosseguimento da história. Jesus diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então Jesus, na verdade, está prosseguindo a sua resposta aos fariseus, e ele vai propor essa parábola do aprisco das ovelhas, dizendo que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador, que aquele que sobe por outra parte. E ele diz: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então ele vai identificar, aliás, antes disso, versículo 6 diz assim: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Quer dizer, Jesus falou por parábola, e diz a Bíblia que ele falava por parábola para as pessoas, e só explicava aqueles que realmente tinham interesse em saber. Mas eles não compreenderam. Então Jesus lhes afirmou de novo, diz o versículo 7, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quer dizer, então Jesus começa a explicar a parábola dizendo o seguinte: aquela porta das ovelhas que ele diz que quem tem que cuidar das ovelhas tem que entrar por ela, ele está dizendo: essa porta sou eu. Essa porta sou eu. Ele está dizendo lá: eu sou a porta das ovelhas.
Aí, no versículo 8, é que ele traz a explicação do ladrão. Olha lá, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Né? Na verdade, esses ladrões aqui, Jesus está deixando claro que são os líderes do povo naquela ocasião, dentro desse contexto histórico aqui. Que, no caso, eram os fariseus, eram os líderes religiosos. Por quê? Quando ele fala lá em cima, lá no versículo 1, ele diz assim, ó, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas. Então ele está falando de um aprisco específico, que é ali o aprisco, né, dos judeus, e aqui no versículo 16, olha o que diz, ó, ele mesmo falando, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Isso aqui diz respeito àquilo que Paulo fala lá aos Efésios, que Deus derrubou o muro de inimizade, né, entre os judeus e os gentios, né, e Jesus aqui está fazendo alusão aos gentios, quer dizer, são as ovelhas de outro aprisco. Então, se ele tem ovelhas também em outro aprisco, e Paulo diz que esse era o mistério que foi revelado, né, que Deus uniu judeus e gentios, né, em um só corpo, que é Cristo, então aqui ele está falando do aprisco de Jerusalém, está falando dos judeus. Né? Então, quando ele diz que esse ladrão e salteador é aquele que não sobe, aliás, não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas que vieram antes dele, aqui, ó, como diz aqui, ó, versículo 8, todos quantos vieram antes de mim, né, são ladrões e salteadores, ele está falando dos líderes religiosos que subiam por outra parte, isto é, que traziam a interpretação da lei segundo tradição oral rabínica, distorcendo, inclusive, a aplicação verdadeira da lei, a verdadeira compreensão da lei. Que quando diz que Cristo cumpriu a lei, ele não cumpriu a lei segundo a interpretação rabínica da sua época, né? Que muitas vezes era baseada em tradição, né? Tradição dos anciãos. Né? Jesus ele combateu isso veementemente. Então, gente, esse ladrão aqui, ó, do versículo 10, né? Que ele diz que vem somente para roubar, matar e destruir, não é o diabo. Esse ladrão aqui são esses mercenários. Aqui, ó. Em seguida ele fala assim, ó, eu sou o bom pastor. Isso aqui é interessante. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que ele é a porta. Né? Existe um aprisco, né? Dentro do aprisco existem as ovelhas, né? E que ele é o pastor, né? O bom pastor. Mas ele fala que ele é tanto a porta quanto o pastor. Aí eu fiquei pensando, como é que a gente interpreta isso? Como é que a gente entende isso? Primeiro, ele é a porta porque tem que ser segundo ele. Quer dizer, o acesso às ovelhas tem que ser segundo Cristo. Né? Tem que ser de acordo com aquilo que ele ensinou. E quando ele diz que ele é o bom pastor, ele está dizendo o seguinte, que ele, né, veio cuidar pessoalmente das ovelhas que são suas, que já eram dele. Né? Ele diz aqui no versículo 12, o mercenário que não é pastor, que não pertence às ovelhas, olha o que ele diz, a quem não pertencem. Então, quando ele se declara o bom pastor, né, ele está dizendo, aliás, quando ele diz que ele é a porta do aprisco, primeiro ali, né, ele está se identificando como o dono das ovelhas. Né? As ovelhas pertencem a ele. Né? E ele diz aqui, ó, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Quer dizer, esse lobo aqui a gente pode até atribuir, sim, uma interpretação ao inimigo de Deus, né? que quer tomar para si e dispersar a igreja, o povo do Senhor. Mas veja, logo assim, ó, a seguir, ele diz assim, ó, mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então veja que primeiro, quando ele diz que ele é a porta, ele está afirmando que o acesso às ovelhas é por ele. Então se é por ele é porque as ovelhas pertencem a ele. Né? Então quando alguém é líder, tem que ser líder segundo o dono das ovelhas, segundo Cristo. E se não for assim, ele não está entrando pela porta. Então ele não é pastor, né? Ele não é um bom líder. Então quando a gente fala que a gente é pastor, né, que a gente é um bom líder, a gente é líder segundo Cristo. Para ser um bom líder, tem que ser um líder segundo Cristo,
né, para ser um bom pastor sobre as ovelhas, sabendo que essas ovelhas têm um dono, que é Cristo, então eu tenho que ser um pastor segundo o modelo do bom pastor, que é Cristo. Tá? Então, foi a nossa reflexão de hoje acerca de um versículo muito conhecido e muito mal interpretado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.